Hello, minha gente, estamos aí mais um dia, chegamos no dia de número 32 e continuando aí a nossa jornada, né? Nós hoje vamos falar sobre que nós criamos o mundo que nós vemos. A gente tem falado sobre isso aí já tem um tempinho, né? Que a nossa mente, ela é a causadora, né, vamos dizer assim, das nossas percepções. Então, que tudo aquilo que a gente vê tem a causa, né, na nossa mente, né, daquilo que a gente, da maneira com que a gente percebe o mundo. Então, que aquilo que a gente vê, consequentemente, né, é a causa daquilo que a gente tem aqui dentro, né, dos nossos pensamentos. Então, mudando a causa, muda, consequentemente, o efeito. Né? E nós vimos na lição passada que falar é bem mais fácil do que fazer, né? Porque o processo não é tão rápido e tão fácil assim, porque a gente já vem criando essas percepções adulteradas ou talvez essas percepções aí na base do medo, né, na base do ego, na base, sei lá, que a gente foi fazendo, né, para nos proteger e como nós sabemos, o ego tem a função principal de nos proteger, né, até a própria natureza é assim, nós vemos que, por exemplo, o cão, né, o cachorrinho que a gente tem em casa, ele late, não é para atacar, ele late para se proteger, né? Quando ele está latindo é porque ele sente que tem um perigo, que tem alguma coisa, que alguém está chegando, né? E que a segurança dele está em risco. Por isso ele late. Então nós fizemos a vida toda, né? Que como nós falamos na nossa lição passada, tudo que a gente fez a vida toda, na verdade era para nos proteger, não era para criar, né, uma percepção errada do mundo, mas era para nos proteger e com isso, consequentemente, nós acabamos por tornar a nossa vida um pouco mais complicada. Mas como nós vamos, né, continuar aí na nossa jornada, a gente tem que entender melhor então como funcionam essas coisas, porque nós sabemos que quando a gente entende os fins da dor, a gente pode transcendê-la, mas se a gente não entende, ela pode nos dilacerar, né? E com isso a gente pode sofrer e entrar pelo sofrimento. Né? Então, voltando lá novamente à nossa infância, como nós falamos na, na lição anterior, então vamos lá, a gente veio, né? Vamos contar ele desde lá dos 3, 4 anos de idade, a gente veio então criando essas personas que iam, né, que daí veio em todas essas nossas máscaras, né, essas nossas personas, esses personagens que nós fomos criando no decorrer da nossa vida, né, para que nós conseguíssemos ser aceitos por cada uma das pessoas que eram importantes para nós. Né? E essas pessoas às vezes eram nossos pais, nossos professores, nossos avós, nossos tios, e nós fomos então criando essas personas que elas elas se elas tinham comportamentos diferentes muitas vezes em cada uma desses lugares ou até mesmo com cada uma dessas pessoas, né? Até que elas iam se tornando, elas iam se fortalecendo, iam se tornando aquelas personas predominantes, né? Que foram formando a nossa personalidade. Então, nós entendemos que com o passar dos anos, nós fomos criando tanto essas personas, essas criações nossas foram ficando tão boas, né? Tão perfeitas, que nós perdemos, né, o contato com quem verdadeiramente somos. E é por isso que quando nós
chegamos a uma determinada idade da nossa vida, nós não sabíamos mais quem éramos e começamos a pensar assim, meu Deus do céu, quem que eu sou? Eu não sei mais, me perdi, né? E eu encontro tantas pessoas chegam para mim, quantas e quantas pessoas chegam para mim quando senta assim, né, no meu escritório, que senta assim na minha cadeira, e eu falo assim, como eu posso te ajudar? E a pessoa assim fala assim para mim, ela respira assim, fala assim, não sei. Aí eu dou alguns minutinhos e a pessoa fala assim, eu não sei quem eu sou. E eu falo com ela assim, não se preocupa. Esse é o problema de todo mundo que senta aí nessa cadeira. E eu vou te dizer mais uma coisa. Eu já passei por esse problema também. Então, não se preocupa. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Nós aprendemos, ficamos tão bons, tão mestres na arte de fingir, que a gente se perde. Sabe aquele filme Click? Não sei se vocês já assistiram, que o moço, ele tem um controle remoto. E o controle remoto ele vai apertando, né? Aí ele vai apertando para pular algumas áreas da vida dele que ele não gosta. Aí ele e passa, e passa. Aí esse é ruim, passa, passa. Aí a mulher tá discutindo, ele aí não sei o que tá acontecendo, ele aí daqui a pouco ele quer participar de algumas coisas, mas o negócio não para mais. Parece que, sei lá, agarra e ele ficou no automático. E ele agora tá perdendo, os filhos estão crescendo, tá casando, tá passando a vida e ele tá lá. Não consegue mais. Eu acho que isso acontece com a gente. A gente vai entrando nessa, vamos contar assim, né, nessa coisa, né, de que a gente tem que ser aceito, a gente tem que ser amado, a gente tem que encaixar nessas expectativas das pessoas, a gente tem que encaixar na expectativa dos pais, a gente tem que encaixar na expectativa dos professores, a gente tem que encaixar nos sonhos das pessoas que não foram atingidos e que sonham pra gente. A gente tem que encaixar nas expectativas da religião, a gente tem que encaixar na expectativa do fulano, do beltrano e assim vai. E no final das contas a gente cria tanto as pessoas para encaixar em todas elas que no final a gente se perde, não consegue mais voltar porque não sabe quem que a gente era na matriz original. E a gente tem medo, porque agora quem que eu sou? Não sei mais. E a gente começa a viver uma vida tão incoerente, porque a pessoa que está sendo expressa, né, ela é tão diferente daquela pessoa lá dentro, confusa, com medo, que não sabe quem é, que não está se entendendo. E aí a gente começa a ver o que é um grande mal dessa geração. Dores emocionais terríveis, fobias, medos, angústias, depressões terríveis, ansiedades generalizadas, fugas, drogas, vícios, bebidas, compras, trabalho, tudo desesperado, obesidade, tudo muito, fugindo, porque é difícil enfrentar uma realidade que eu nem sei mais qual é. Então, o que acontece? Quanto mais não há coerência entre
aquele ser interior com o ser que está que está na vitrine da nossa vida, mais uma, uma crise emocional, mais uma distância, mais uma dificuldade de haver, mais eu tenho dificuldade de me aceitar, mais eu tenho dificuldade de me amar, mais eu tenho dificuldade de me entender, mais eu tenho dificuldade de me abraçar, mais eu tenho dificuldade de ser quem eu sou, mais eu tenho dificuldade de me expressar, e assim vai. E é por isso que mais dificuldade há de ter um relacionamento entre as pessoas. Porque se eu não consigo ter um relacionamento comigo, que dirá ter um relacionamento com o próximo? E assim vai. E hoje, né, dentro da psicologia, da psiquiatria e toda essa linha, aí, existe, né, as desordens que são consideradas quando a pessoa, então, ela entra nesse mundo que ela criou e ela não consegue sair mais dele. Aí então ela vai para um lado onde ela, sem volta muitas vezes, que aí ela entra para a esquizofrenia, que ela entra, né, para desordens realmente, aonde ela entra para esse mundo ilusório, esse mundo criado, né, e que ela não consegue mais ter acesso ao mundo real. Então, é interessante a gente entender que todos nós passamos por isso, gente. Não é uma coisa que eu estou dizendo assim, isso é uma coisa sua. Não, eu sou de carne e osso, eu passo por isso, passei por isso. Quantas e quantas vezes a gente se vê, né? E eu peço muitas pessoas para fazerem um exercício, que se você tiver coragem para fazer e quiser fazer, eu faço sempre. Você pegar um papel e escrever, fazer uma vez por semana, uma semana por mês, melhor dizendo, e pegar no final do dia, pegar 3 atitudes sua e escrever 3 atitudes durante o dia que você lembra. E você escrever o que eu fiz e o que verdadeiramente eu gostaria de ter feito. Então, um exemplo, vamos supor que você estava na fila do supermercado, da loja, seja que for, para pagar, e de repente alguém furou a fila. E você furou na sua frente, e você gostaria de ter dito, sei lá, ô fulano, não fura fila, ou não entra na minha frente, isso não é certo, sei lá, qualquer coisa. E de repente você simplesmente não falou nada, fingiu de bobo, fingiu que não viu, e depois chegou em casa e você fala, nossa, mas que absurdo, a pessoa não respeita. Então na hora você deu um de, como é que chama aquele negócio? João sem braço, José sem braço, sei lá, não me lembro mais como é que é esse, eu sei que é alguém que é sem braço. E mas na hora você não falou nada. Então você botou uma máscarazinha de eu não tô vendo, eu sou até bobo. Mas no fundo, dentro, no seu interior, você tava assim, ó, querendo esganar a pessoa. E aí você faz isso, pega 3 acontecimentos e olha por uma semana. E você vai ver exatamente quais são as suas máscaras prediletas. A gente tem algumasinhas que a gente pega assim, é igual aquela blusa predileta, sabe? A roupa predileta que a gente tem. Então, que é mais fácil, que é mais confortável. Pois é. Aí você vai começar a saber o que você usa mais. E são aquelas que você vai trabalhar em derrubá-las, em amá-las melhor, acolhê-las melhor e depois mandá-las embora. Porque é assim que nós vencemos, enfrentando os nossos fantasmas de frente. Porque se eu criei essas personas, se eu criei essa pessoa, essa Janine que não existe,
Eu posso descriar, eu posso desinventar, né? Mas para isso eu tenho que reconhecer, pegar na minha mão e fazer alguma coisa a respeito. Eu tenho que ser autorresponsável o suficiente para isso. Por isso eu tenho que ter a consciência de que muitas e muitas vezes quando eu estou, vamos supor, como nesse exemplo, engolindo, eu não estou fazendo de boazinha, por exemplo, eu estou fazendo de boazinha para aquela pessoa que talvez eu nunca mais vou ver na minha vida. Mas eu estou mentindo para a pessoa mais importante nesta terra. Que na vida eu diria que é Deus, mas mais importante nessa terra, para mim, que sou eu mesma. Eu estou fortalecendo uma imagem que não é verdadeira de mim. Eu estou mentindo para mim, para não chatear ou talvez para fortalecer um comportamento errado de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E ainda fortalecer um comportamento que não é legal, tá, gente? Então, imagina que a gente está sempre lidando com essas imagens que que a gente mesmo criou desde pequeno, tá? E hoje o nosso papel é conhecer quais são essas imagens. O primeiro papel é reconhecer quais são essas imagens. Depois que a gente reconhece, saber quando é que elas estão atuando, quando que a Janine boazinha vem, quando que a Janine dodóizinha aparece, quando que a Janine a coitada aparece, quando que a Janine a mandona aparece, quando que a Janine whatever, seja o que for, aparece. E aí, acolher. E uma vez que eu acolho, quando eu digo acolher, significa eu pegar nas minhas mãos, ou seja, não é culpa de ninguém. Eu criei, então agora é meu papel resolver o problema. Eu pego nas minhas mãos e agora eu faço, eu pego e começo a desmistificar, descaracterizar, tirar o poder que eu dei a esse personagem que eu criei, que não sou eu. Porque eu não sou esta pessoa. Tá claro? Tá? Então, lembra que quando nós compreendemos isso, nós temos a capacidade de mudar, tá? Nós temos a capacidade de fazer alguma coisa a respeito. Por isso, lembre-se que toda longa viagem começa com o primeiro passo. Então, o primeiro passo é saber que isso existe. O segundo passo é saber o que eu vou fazer a respeito. Depois disso, entender que todos os fatos, todos, sempre têm 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. A minha percepção do fato, a sua percepção do fato e a percepção verdadeira, que é sempre a percepção do amor, que é a percepção do Criador. Tá? Então, que nesse dia você entenda que muito dos nossos sofrimentos, se não dizer todos, porque Deus é amor e tudo que vem dele, muitas vezes tem dor, porque a dor é a dor de crescimento, muitas vezes exige sacrifício, porque é no sacrifício que nós crescemos, que nós expandimos, mas não tem sofrimento, né? Porque o sofrimento é resultado do medo. O sofrimento é resultado das criações e ilusões do ego. Então, o sofrimento de todos nós vem dessas imagens que nós criamos a nosso próprio respeito, a respeito dos outros, a respeito de situações que precisam ser primeiro reconhecidas, depois elas precisam ser investigadas por nós, depois elas precisam ser ressignificadas e aposentadas definitivamente na nossa vida e no nosso ser, para que nós possamos viver livres.
Por isso, escolha de novo e seja livre para ser 100% você. Deus te abençoe e até a próxima.